Άγνη παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Ok. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia do Espírito Santo. Depois de Pentecostes, segunda e terça são os 3 dias da Santíssima Trindade. Então, foi muito oportuna esta aula, né, para a gente compreender um dos pontos mais importantes da doutrina da Igreja Ortodoxa. Então, vamos fazer uma oração, e a oração ao Espírito Santo, né? Rei dos céus, Consolador, Espírito de verdade, tu que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e doador da vida, vem e habita em nós, purifica-nos nossas impurezas e salva nossas almas, tu que és bom. Bom, o tema, e dou as boas-vindas a todos os participantes, o tema da Santíssima Trindade é crucial para entender a fé da Igreja e aprofundar nossa relação com Deus e com a Igreja, né? Então, quero dizer a vocês que provavelmente vamos utilizar esta aula e a próxima para tratar do tema. Evidentemente que o tema é inesgotável, não é? Não é por acaso que a Igreja nos ensina que existem 2 mistérios profundos que nós, por nossa conta, jamais conseguiremos entender. Ah, então não vale a pena. Não, peraí, a gente tem algumas noções. Agora, o mistério é profundo, não é? É profundo. Então, são 2 mistérios. Um, a encarnação do Verbo. Como é que Deus se fez homem? Como que uma pessoa tem as 2 naturezas, divina e humana? 2 vontades, a divina e a humana. E reparem que o problema cristológico está na raiz de todas as heresias. Todas começam por aí. O segundo mistério, justamente o da Santíssima Trindade. Até hoje, a gente não consegue entender. Eu estou estudando e quero estudar mais. Então, o material que eu disponibilizei no grupo é os estudos que eu estou fazendo. Estou fazendo um curso de dogmática e estamos trabalhando exatamente a questão da Santíssima Trindade. E é um tema complexo, difícil, é necessário oração, viu, gente? Alô, alô, galera. É necessário rezar, pedir ajuda a Deus para poder entender. Aviso logo. Tem coisas que eu só este ano descobri, entre aspas. Na verdade, foi Deus que permitiu, não fui eu. Ah, eu. É bom tirar o cavalinho da chuva, como se diz, né? É graça de Deus.
Bom, então antes de continuar, gostaria de mostrar a vocês um ícone, vamos ver se dá para ver aqui, o ícone da Santíssima Trindade. Para mim, é uma opinião muito pessoal, né? É o ícone mais belo que existe, porque dele vem tudo, Cristo, a Virgem, os santos, os anjos, tudo vem daqui, da Santíssima Trindade. Ô, meu querido Victor, seja bem-vindo. Depois você revê a introdução que fiz, né? Uma pequena introdução que fiz, ok? Então, este aqui é o ícone da Santíssima Trindade, ok? Bom, então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje é a importância, né? Já mais ou menos sentiram a importância da Santíssima Trindade, porque é a base da nossa fé. A base da nossa fé. Tem gente que diz, ah, mas o Filoque é detalhe, sim. Mas uma vírgula muda uma quantidade, não é? Se você tem 1 milhão e você bota um ponto, já não é mais 1 milhão, é um e milionésimo, já muda, com certeza. Então, gente, é necessário ter uma compreensão mínima, básica, uma noção do mistério da Santíssima Trindade para viver a igreja, porque tudo depende dela, ok? Bom, a segunda questão são as dificuldades para entender a Trindade. E aqui abro um pequeno parênteses para dizer que a doutrina da Santíssima Trindade foi elaborada durante os primeiros 3 a 4 séculos da Igreja. E daí, algumas pessoas desavisadas, inclusive gente da igreja. Eu me lembro, eu conheci uma pessoa lá no Rio, que era da nossa igreja lá no Rio, que saiu da igreja católica porque um professor de teologia do seminário que ela estudava em Alagoas disse: não, o dogma da Trindade foi inventado no século IV. Inventado. Então, os historiadores, é claro, narram os fatos, né? Foi elaborado, sim, no século IV e tal. Por quê? A primeira dificuldade é que a doutrina da Santíssima Trindade não está explicada na Sagrada Escritura. Não está. O problema cristológico também não está. E hoje é muito fácil ser cristão, dizer, ah, Cristo aqui, Cristo, Cristo. A crise iconoclasta, por exemplo, durou um século. Bispos, padres, papas, patriarcas confundiram-se. Então, a elaboração da Santíssima Trindade é um fato histórico, sim, e real. Antes de dizer qual é o fundamento, vamos lembrar, ainda continuando o problema das dificuldades, é que, veja, o cristianismo se equilibrou entre o judaísmo e a filosofia grega, ok?
O que nos diz o judaísmo? Bom, o judaísmo, que é a nossa herança comum com os judeus, Antigo Testamento, nos fala que Deus é um, só há um Deus. E aí o judaísmo inaugura, embora lá no Egito parece que havia algum germe de monoteísmo, e fica para outro momento, mas o judaísmo inaugura o monoteísmo radical. Só há um Deus. E o povo de Israel, no meio dos povos pagãos, politeístas, todos, cananeus, egípcios, mesopotâmios, sumérios, todos os mesmos gregos, o panteão de deuses era enorme. Então, o judaísmo surge com o anúncio, radicalismo, Deus uno. E aí nós temos de Abraão, os judeus, os islâmicos, que também têm um monoteísmo radical, daí a crise com os cristãos, porque eles não aceitam, não, aceitam Jesus, que inclusive está no Alcorão, como profeta, e a Virgem Maria está no Alcorão, mas não como Deus. Os judeus crucificaram a Cristo porque ele se fez Deus. Então, como que fica o cristianismo no meio da cultura grega, da filosofia grega, que era a base da cultura romana, era grega, ok? E o judaísmo radical. Um pouco disso nós vamos ver hoje. Quem resolve esse conflito doutrinal é o conflito doutrinal. Quem resolve são os padres da patrística grega, os capadócios, Santo Atanásio, posteriormente São Máximo, que vão dar outros elementos, e finalmente São Gregório Palamar, já muito tempo depois, com a doutrina das energias incriadas. O Vitor fez uma referência aí a Maria. Veja, a interpretação dos islâmicos a respeito do cristianismo não, para nós não vai interessar muito, não. O que eles dizem não faz sentido nenhum. É herético, fora do cristianismo, ok? Bom, então nós temos aqui o problema da Santíssima Trindade e como entender o Deus Uno em três pessoas. E isso tem dado ao longo dos séculos. Até hoje, basta ver aqueles vídeos que não sei quem de vocês colocou lá no grupo, não sei se foi Porfírio, sobre pastores destruindo a Santíssima Trindade em 7 minutos. E levou séculos para elaborar. O pastor destrói a Santíssima Trindade, diz que é a maior mentira. E aí, então, colocar o problema, fazendo um resumo, tanto o dogma da Trindade, que é dogma de fé. Se você não aceita o dogma de fé da Santíssima Trindade, você está fora da igreja. Você é sozinho. E o problema cristológico. Todas as heresias, todas decorrem da incompreensão sobre as duas naturezas de Cristo. Duas naturezas, duas vontades. Isso nós vamos ver depois, que é muita coisa, né? As heresias. E o dogma da Santíssima Trindade
eu mandei, inclusive, no grupo material. A maior parte está em português, mas tem umas partes em espanhol do curso que eu estou fazendo para nos ajudar a entender um pouco, né, das bases da doutrina da Santíssima Trindade na igreja. Ok? Bom, então, nós vamos ao segundo ponto, qual é a base para nós acreditarmos na Santíssima Trindade? O problema não é acadêmico, não é teológico. I'm sorry for you, darling. Foi o próprio Jesus Cristo quem revelou a Trindade. É ele que fala do Pai. O Pai e eu somos um. O Pai está em mim. O Pai me enviou. E fala do Espírito Santo. Então, fica como exercício vocês localizarem, né, as citações bíblicas onde Cristo, não é? Ele nos fala da Santíssima Trindade. Só para dar um, um, um breve exemplo aqui, nós temos. Peraí, Davi, momento, vamos aqui, estamos aqui falando do primeiro momento, aliás, de Cristo, né? Estamos aqui 28, 19 e 20. 28, 19 e 20. Disse Cristo, no capítulo 28 de São Mateus, diz assim: portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aqui. Cristo nos envia, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O segundo momento, nós temos aqui, assim de memória, o batismo de Cristo nos revela também, é uma manifestação da Santíssima Trindade, né? Da Santíssima Trindade. Vou ver aqui, João Batismo, batismo de Jesus. São Mateus 3:16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo na forma de pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Espírito Santo, o Filho e a voz que fala: meu filho. Trindade. Bom, nós poderíamos também citar outros, e aí o Evangelho de São João fala muito, né, da relação do pai e do filho. Quando perguntam, e o pai diz que Felipe, estou convosco há tanto tempo, quem me vê, vê o pai, porque ele é a imagem do pai. E aí vem um tema que podemos elencar aqui, quando, se não me engano, Tessalonicenses, quando diz assim, e Cristo é o ícone, é a palavra grega, é a imagem visível do Deus invisível.
Então, está falando aqui da manifestação de Deus, da encarnação de Deus. Portanto, os ícones têm a ver com a encarnação do Verbo. Ah, mas era proibido no Antigo Testamento. Era proibido, sim. Por quê? Porque Deus não havia se manifestado. Íamos tirar a foto de quem? Cristo é a imagem humana de Deus. Então, essa imagem. Bom, os anjos são manifestações enviados, mensageiros de Deus, então podemos pintá-lo, porque eles apareceram em função da salvação nossa, economia da salvação. Deu para entender? Então, anjos, Cristo, a Virgem Maria, os santos, as santas, inclusive as cenas, não é? De momentos bíblicos estão pintados, porque antigamente a maioria das pessoas era analfabeta. Então, os ícones eram imagens, por exemplo, Cristo curando, né? O cego, o leproso, expulsando, a reprodução dos pães, etc., são retratados em ícones. Então, toda a iconografia é fruto da encarnação do Verbo. Por isso que é pintado, ok? Bom, e aí vamos ao Antigo Testamento. O Davi já estava anunciando, mas quem nos mostrou, e lembrem um princípio hermenêutico, de que o Antigo Testamento, viu, Davi, é compreendido à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento é imagem, o Novo Testamento é realização, ok? Então, muitas coisas no Antigo Testamento são imagem. Por exemplo, Moisés cruzando no mar vermelho, se fala que é o batismo. Moisés, imagem de Jesus. Davi, imagem de Jesus. E por aí vai, né? Isaac sendo sacrificado é imagem. O pai que está sacrificando o filho, imagem de Cristo. Estou explicando, Vitor. Estou explicando. Você vai entender as teofanias do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. É uma leitura, porque ela sozinha não, você não vai a lugar nenhum. Então, por isso que eu comecei citando o próprio Cristo, que nos revela a Trindade, e aí nós vamos olhar o Antigo Testamento. E aí nós temos logo de saída, isso aqui a mim me espanta, que no livro de Gênesis, no primeiro livro, no primeiro versículo, no primeiro capítulo, o que é que nós temos lá? Vamos ver aqui. Quero abrir aqui. Bom, vamos lá. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Primeiro capítulo do livro de Gênesis. Primeiro versículo do livro de Gênesis. O que é que nós encontramos lá? No princípio, criou Deus. Criou. Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia sobre as trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus, qual é outro nome que podemos dizer a esta frase? O Verbo de Deus falou, a palavra de Deus, Deus criou e a palavra se manifestou. É Cristo aí criando todas as coisas. Cristo é antes do tempo.
O Cristo, como nós conhecemos, o Cristo histórico. Mas por ele todas, diz o Evangelho, por ele todas as coisas foram feitas. É o Verbo. Então, a Trindade está aqui, Trindade. Deus, né, criou, Deus se movia e Deus falou. É o mesmo Deus, em três modos de existência. Então, nós vamos tentar aqui entrar nos elementos da doutrina da Santíssima Trindade, e para isso nós temos que falar de algumas dificuldades, de alguns problemas doutrinais, históricos, para deixar claro qual é a doutrina da igreja. E o primeiro problema que nós encontramos quando falamos da Santíssima Trindade é o tema do filioque. Nós já vimos numa outra aula, né, sobre os concílios. O primeiro concílio e o segundo concílio, o primeiro concílio de Niceia e o segundo concílio, que é o primeiro de Constantinopla, porque houve vários. O segundo concílio de Constantinopla definiram o credo. Nós já vimos o credo aqui, ok? Então, o credo e, por outra parte, o Evangelho de São João, que nos fala as próprias palavras de Cristo, quando diz que, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui o texto bíblico, um minuto, vamos ver aqui, João 15. O que nós limos ontem na liturgia, né? Deixa eu ver aqui. No texto deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui, só um minuto, que eu quero ler o texto. Eu vos enviarei. Sim, é importante falar que unir os dois momentos. O próprio Cristo disse: é necessário que eu vá para o Pai e seja glorificado para enviar o Espírito Santo. Não é? Então, o Espírito Santo que procede do Pai. O Espírito Santo que procede do Pai. Então, está claro que o Espírito Santo procede do Pai. Então, o que que aconteceu? Vamos ler aqui o texto da uma rápida história do filioque, não é? Que nos mostra assim quando surgiu o problema. Porque veja só, o credo foi definido pela Igreja Apostólica. É o dogma de fé. Foi definido em concílio, ok? Então, era compartilhado pelo Oriente e pelo Ocidente. Então, como é que se muda o credo? Havia questões históricas, por exemplo, a questão do arianismo que negava a divindade do Filho. E para reafirmar a divindade do Filho, eles criaram a ideia de que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Isso modificou a Trindade. Imaginamos um triângulo: Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai é que gera o Filho
e expira o filho. Tudo bem que do envio, o Cristo envia, mas ele procede do Pai. Aqui a questão é a procedência do Pai. E o Pai é a fonte da Santíssima Trindade. Esse é todo o problema. Então, essa interpolação se deu por motivos outros, né? E que isso é tão grave, tão problemático, que hoje é um dos obstáculos para a união da Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Enquanto isso não for resolvido, não há como, né? Porque é uma questão dogmática e que a Igreja primitiva elaborou. Então, rapidamente, um breve histórico, o Filioque aparece num concílio local em Toledo, na Espanha, né? No século V, em 446 a 447, e posteriormente num concílio em 587, ou seja, foi se gestando pouco a pouco. E estava como cenário o combate ao arianismo, certo? Então, para combater o arianismo, alteraram o credo. E então, esse credo do Filioque, foi se estendendo pelo Ocidente. E que o Oriente nunca aceitou. Nunca. Inclusive, as igrejas uniatas, aquelas igrejas de rito ortodoxo, rito oriental, unidos a Roma, não cantam o Filioque, não, porque mantém-se fiel ao credo original. E aí, então, o Ocidente, que começou a repetir o Filioque, não conhecia que no texto original não existia o Filioque. Acharam que era esse mesmo. E aí chega um fato histórico, viu, Rafael Cavalcanti? Um fato histórico que entrou para, como se diz, engrossar o caldo, é que teve um uso político também. Teve um uso político. Por quê? Porque o reino franco hegemonizou a igreja. Tem gente que diz assim, tem um historiador, viu, Victor Romanides, que fala exatamente a mudança da igreja romana se tornou igreja franca. E os romanos são os bizantinos, que continuaram chamando Romanoi. Os herdeiros do Império Romano eram os gregos. Então, Carlomagno, que tinha aspirações a ser o imperador do Ocidente, obrigou o Papa a usar o filioque por uma questão política, na sua coroação. Isso é um fato histórico. E depois, outro fato histórico é que os gregos foram acusados de terem alterado o credo, excluindo o filioque. Veja o que são as coisas. Isso é fato histórico. A formulação do credo é anterior ao século VIII. Então, houve uma manipulação histórica e política. Então, havia toda uma disputa entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. Isso é fato histórico, não é mais doutrinal. Bom, então, mas essa transição para o filioque também não foi imediata, não. O Papa Adriano, por exemplo, defendia o patriarca Tarásios, e o Papa Leão III declara que o filioque é ortodoxo, mas se recusa a introduzi-lo no credo e pede que os francos o suprimam na liturgia. Então, Leão III, veja as questões políticas, manda gravar o credo em grego e em latim, sem o filioque,
em placa de prata na entrada da cripta de São Pedro, em Roma. Posteriormente, em o ano 812, houve uma paz, foi deixado de lado o filhoque e a paz foi restabelecida. Ainda estavam unidos Oriente e Ocidente. Mas, por questões políticas, eh, existe a deposição do patriarca de Constantinopla, e, enfim, detalhes aí que não vale a pena estar aqui detalhando. Volta, então, o filhoque. E aí houve excomunhões de parte a parte, eh, enfim, e temos aqui, e vocês podem ler o artigo completo que eu mandei para o grupo, né, com esses detalhes. E resultado é que, no final das contas, o filhoque ficou. E um detalhe muito importante que vale a pena lembrar é que o filhoque, ele, ok, ok, 3 minutos, ok. Veja, um detalhe muito importante, 1 minuto agora, ok. Só para terminar este ponto, nós vamos mandar um novo link para a segunda parte. O filhoque hoje ele é recitado e está na doutrinas protestantes, herança romana, ok? Vamos para o segundo link, então, ok?